posso deixar de levantar algumas dúvidas sobre a estratégia militar. Terra Prometida, Estava resumo do sozinho capítulo quando de Deus me falou. sexta-feira, Alguma outra 5 de testemunha presenciou janeiro. esse milagre? Perdão, Acã. Amanhã mesmo, os hebreus cercarão Jericó. Tibar diz a Raabe que ter ela só pra ele irá completar sua vida. Raabe fala que o comandante diz que ela é uma mulher perdida e ele fala que fora de Jericó ela poderá começar tudo de novo e eles poderão ter filhos. E pergunta se ela gosta da ideia. Ela responde que seria uma honra e diz que acha que o preço que ele irá pagar para isso acontecer é alto demais, pois estaria traindo o rei e seu próprio filho. Tibar fica furioso e nesse momento Cadmo chega e mente dizendo que escondeu Sander em sua casa e fala que a rainha deseja vê-lo imediatamente. Tibar sai para ir ao encontro da rainha e deixa a prostituta amarrada no esconderijo. No acampamento, Livana diz a Huni que nunca pensou que alguém fosse capaz de uma atitude como essa, e fala que ele não tem a obrigação de ajudá-la, e diz que ela e Makir precisam pagar pelo que fizeram. Huni fala que Livana ainda não entendeu e confessa que a ama, e ela diz que não faz sentido se casar com uma mulher grávida de outro homem. Ele diz que faz sim, se for a mulher que ele ama. Livana avisa que não o ama e pede desculpas, e fala que nunca quis o magoar. E todo fofo, Huni fala que ela não o ama ainda, mas vai amar tanto quanto ele a ama. Eloi chega e avisa que Josué está convocando os líderes para uma reunião. Em seguida, Josué se reúne com os guerreiros e avisa que no amanhecer chegará a hora da invasão a Jericó. Acã pede a palavra e levanta algumas dúvidas sobre a estratégia militar. E o falso pergunta se alguma testemunha presenciou o milagre de Deus falando com o líder. Salmão pergunta se Acã está duvidando da palavra de Josué. E Eleazar fala que Josué foi escolhido por Deus e é natural que Deus dirija-se somente a ele. E Josué diz que é Deus que escolhe quando vai se manifestar. Acã fala que ouviu falar que as muralhas são indestrutíveis e pergunta como Josué acha que será tão fácil pôr abaixo uma muralha inabalável há séculos. Josué diz que Acã merece uma resposta e pergunta se quando Deus mandou o povo atravessar o Mar Vermelho havia possibilidades humanas que o mar iria se abrir. E diz que o mesmo aconteceu com o Rio Jordão e muitos duvidaram que Deus abriria caminho para eles. Salmão fala que Josué está certo e Josué afirma que é só seguir as orientações de Deus que as muralhas de Jericó cairá diante dos seus olhos. O vilão disfarça e avisa aos filhos que precisa se ausentar e pede para os filhos contar depois tudo que ficar resolvido na reunião. Na tenda de Elidade, o líder tribal diz que Livana se casará depois da conquista de Jericó. Enquanto isso, Acã vai até o palácio para falar com Tibar. O traidor pede mais ouro e avisa sobre o plano de Josué de atacar a cidade. E revela que no dia seguinte, os hebreus cercarão Jericó e darão volta em torno da cidade por 7 dias. E só depois atacarão. E revela que Deus avisou Josué que as muralhas irão cair por milagre. Tibar fala que os hebreus não atravessarão as muralhas nem por milagre. Em seguida, Tibar informa o rei que os hebreus estão prestes a marchar contra Jericó e diz que o plano de Josué é cortar qualquer acesso ao reino sitiando a cidade por uma semana. O rei diz ser impossível atravessar as muralhas e Tibar o alerta dizendo que os mercadores não poderão entrar em Jericó e o abastecimento de alimentos será prejudicado. O rei diz que é preciso pedir ajuda militar a Durgal. Cadmo avisa Tibar que a rainha o aguarda, enquanto o rei manda o arauto ir até o reino de Ai para dar o recado a Durgal. Em seguida, Tibar vai ao encontro da rainha e ela diz que tem um presente e o leva até a masmorra e o comandante se surpreende ao ver que Sandor foi capturado. Tibar pede para a rainha soltar o filho para cumprir a ordem do rei. Khaleesi fala que Tibar e Sandor são traidores e merecem morrer imediatamente. Tibar fala que eles nunca fizeram nada de errado e, furiosa, Khaleesi ordena que o comandante traga o coração de Raabe em troca de sua vida e da vida de seu filho.
Em seguida, Arauto chega até o reino de Ai e pede para falar com Durgal. O rei estrangeiro surpreende o emissário de Jericó ao começar a rir do recado enviado por Marek. Amarrada no esconderijo, Raabe não vê a hora da chegada dos hebreus e fala que será muito bom reencontrar Salmon. Ao mesmo tempo, Salmon se recorda da meretriz. Jéssica chega e escuta o rapaz dizer o nome de Raabe. Enquanto isso, Durgal diz que não enviará ajuda a Marek e ameaça matar o arauto. Enquanto Salmon tenta se explicar para Jéssica e fala sobre a ajuda que recebeu de Raabe, que arriscou sua vida para os ajudá-los, e conta que prometeu poupar a vida dela e da família quando eles invadirem Jericó. Jéssica fala que acha que o namorado ficou muito entusiasmado com a tal da Raabe e diz que uma prostituta e cananeia não merece admiração, e pergunta se ele se apaixonou por ela. Em Ai, Arauto implora por sua vida, e Durgal decide poupar a vida dele e ordena que o emissário seja seu mensageiro particular. Salmon diz a Jéssica que a guerra está chegando e ele precisa de paz, e ela pede para ele dizer de uma vez o que sente por Raabe. Salmon fala que sente gratidão e diz estar cansado dos ciúmes de Jéssica. Em seguida, Tibar fala para Sandor que não tem outra saída e precisa matar Raabe. Sandor pede para o pai falar com Marek, mas Tibar se recusa a ouvir o rapaz. Sama pergunta para Boan se uma segunda esposa é mesmo caminho, e ele responde que sim. Boan fala que a ama muito e diz que o segundo casamento não vai mudar nada a relação deles. Em seguida, Aruna procura Josué e fala que sabe o quão grave foi o seu erro e reconhece que agiu mal. Josué pede para ela não se preocupar porque esse assunto está encerrado para ele. Ela fala que para ela não está encerrado e diz que por achar que podia resolver tudo sozinha, magoou a si mesma e as pessoas que ama, e fala que quer ser digna da confiança dele novamente. No finalzinho, Tibar chega no esconderijo e encontra Raabe dormindo e pega sua espada para matá-la. Raabe acorda bem na hora e o comandante fala que a rainha ordenou a morte dela em troca da vida dele e de Sandor. Raabe fala que ele não quer matá-la e ele fala que não vai abrir mão de sua vida pela vida de uma rameira e ameaça golpeá-la, mas não consegue atingi-la e se pergunta o que há com ele. Ele fala que por seguir seu coração não sabe mais o que fazer e após pensar fala que já encontrou a solução e diz que Raabe está salva. Mas Josué estava sozinho quando Deus lhe falou. Alguma outra testemunha presenciou esse milagre? Perdão. Como Josué espera que será assim tão fácil? Por abaixo uma muralha que está de pé, inabalável, há séculos. O que tem de tão importante para me contar? Amanhã mesmo, os hebreus cercarão Jericó.